Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui de volta para mais uma escola bíblica e antes de tudo eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Você que não é inscrito, inscreva-se aí e do lado tem o sininho. Se você clicar no sininho, toda vez que tiver um vídeo novo no nosso canal, você vai ser avisado, tá bom? A gente procura postar aí 2, 3 vídeos por semana com as lições, com cada lição da escola bíblica, né? Cada tema tem em média 3 vídeos. Então a gente vai estar te avisando aí através desse sininho. Você que já é inscrito, ajuda a gente a divulgar o canal, a estar semeando a palavra de Deus na sua família, com seus colegas de trabalho, seus colegas da escola, nos seus grupos de WhatsApp, né? Compartilhe nosso vídeo no seu Facebook, para que a gente possa alcançar mais vidas com o ensinamento da palavra de Deus, ok? Então nós vamos lá hoje para a nossa quarta lição dessa revista nova. Nós usamos a revista da Convenção das Igrejas Batistas Independentes, né, da CIB, essa revista aqui, ó. Essa é do terceiro trimestre, né, desse ano, 2020. Né, a lição de hoje é de número 4, o título, Jetro e Moisés, liderança descentralizada, ok? Vamos orar? Santo Deus amado e todo-poderoso, graças damos a Ti por mais uma vez termos a oportunidade de estar na Tua presença para aprender do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor nos ajude, Deus amado, nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Peço a Ti que esteja conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ok, nosso texto áureo de hoje encontra-se em Êxodo, capítulo de número 18, versículo de número 25. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Ok? Vamos falar de liderança. O que é o líder? Bom, no meu entendimento, o líder não é o que manda. O líder não é o que diz que tem que fazer. O líder não é aquele que tem toda e total autoridade, conforme diz, né? O irmão Railson, o líder falou, água parou. Não, não é nada disso. O líder é aquele que ajuda o grupo, a equipe, os seus liderados a fazerem o melhor em conjunto, a trabalhar em equipe. Ele coordena o grupo, tirando o melhor de cada um, ajudando a cada um a dar o seu melhor em prol do grupo, para que todos tenham êxito nos seus afazeres e que os seus afazeres em conjunto resulte no objetivo que o grupo pretende alcançar. Esse é o meu modo de ver o líder, né? É aquele que é o coordenador, tá? Ele tem a última palavra depois de ter ouvido todo mundo e depois de ter chegado a um consenso com todo mundo, onde todo mundo está de acordo com a decisão que ele vai tomar. Ele não impõe, ele extrai, traz diante do grupo e o grupo aprova porque ele teve a capacidade de coordenar tudo e extrair o melhor de todos. Esse é o meu modo de ver liderança, né? E o líder não impõe, ele é escolhido como líder porque as pessoas veem nele a capacidade de estar naquele lugar, naquela posição, a de liderança, ok? Nós vamos aqui ler os textos bíblicos inspirativos no capítulo 18 do livro de Êxodo, né? Onde o texto vai nos falar a respeito dessa relação entre Jetro, né? Que com seu genro, com Moisés, ajudando Moisés a ter um papel de liderança mais eclético, né? E mais que surtiu resultados melhores, né? Tanto para ele quanto para o grupo. Vamos ler o texto e aí a gente vai desenvolvendo a lição. Vamos lá. Êxodo capítulo de número 18, a partir do verso 18. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer.
Procure dentre o povo homens capazes tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda a causa grave trarão a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para sua casa. Olha só que interessante. Moisés já começa a dar aqui características de um líder sábio. Ele ouviu alguém mais velho, mais experiente, mais capaz, que tinha uma visão melhor daquilo que estava acontecendo. Muitas vezes a gente está inserido no problema ou no contexto e dentro a gente não consegue ver. Mas vem alguém de fora com mais experiência, vê o que está acontecendo e nos aconselha a tomar uma outra atitude para poder servir melhor ao grupo, não sobrecarregando-se e nem sobrecarregando os outros. Foi o que Jetro fez e Moisés sabiamente atendeu. Essa é uma característica de um bom líder, saber ouvir conselhos, né? Não achar que sabe tudo, não achar que está com a razão sempre, não achar que tem a melhor ideia, a melhor visão, o melhor conselho. Nem sempre. E o líder sábio é exatamente esse, que ouve a todos, avalia aquilo que ouviu, pondera a respeito e toma a melhor decisão, em prol de todos, né? Não em prol da sua liderança. Existem muitos líderes que, com medo de perder a liderança, ele trabalha o tempo inteiro para mantê-la, né? Então ele afasta os mais inteligentes, ele exclui as melhores ideias, ele toma a decisão e impõe ela ao grupo, ele usa de arrogância, de prepotência, se vale da sua posição de chefe, de líder, de diretor, de enfim, né, para poder impor aquilo que ele quer, né, e manter todo mundo submisso à sua vontade, até temeroso, porque ele é o chefe, ele que manda. Isso não é liderança, né? Isso não é liderança, isso é ditadura, né? Vamos lá, vamos para a introdução. Durante este mês estamos estudando sobre modelos bíblicos de liderança. Na realidade, a Bíblia tem muito a dizer sobre o assunto, pois uma liderança firme e boa é base para a família, base para a igreja, base para a sociedade e para o Estado. E todos estes segmentos, instituídos por Deus, contam com uma legislação bíblica específica. O que é legislação? Fazer leis, estudar as leis, né? É o conjunto de leis. Então, a Bíblia tem leis que ajudam, né, nessa questão da liderança, que dão diretrizes para o líder poder agir em favor do povo, ou melhor, dos seus liderados, né? Vamos lá então. Em nossas meditações procuraremos enfocar os 3 princípios contidos no título, Modelos Bíblicos de Liderança: a liderança propriamente dita, a figura do líder e o modelo bíblico. Segundo o pastor John Haggai, em sua obra Seja um Líder de Verdade, página 20, ele diz assim, ele escreve: a liderança é um esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo, no sentido de levá-lo a atingir metas de permanente benefício que atendam às necessidades reais do grupo. Ok? No que diz respeito ao líder, este encontra-se amplamente presente nas Escrituras. Quando, porém, sua presença tornou-se escassa, Deus mesmo ressentiu-se do fato. Olha o que diz lá em Ezequiel 22:30.
busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei, né? Houve momentos em Israel que não tinha ninguém para assumir a liderança, para ser um líder de verdade. Tinha ditador, tinha gente que impunha sua vontade, tinha gente que usava do poder que tinha nas mãos para usurpar, para suplantar, né? Para oprimir o povo, mas líder não tinha. Alguém que se colocasse na posição de líder para, nesse caso aqui, estar diante de Deus em favor do povo. E Deus falou, né? Deus foi buscar. Vamos continuar então. Quanto aos modelos de liderança, a Bíblia traça características de líderes autoritários, democráticos, centralizadores do poder em si, e também daqueles que souberam delegar autoridade, ou seja, que trabalharam em equipe. Você vê que aqui ele fala de vários modelos, né? E tem vários tipos de líder. Tem um que é autoritário, tem o mais democrático, que é o que compartilha a liderança, tem um centralizador do poder em si, que é aquele que toma o poder para si e acha que ele que tem que fazer tudo, né? Como alguns líderes, né, cristãos, alguns pastores, que na igreja é ele que canta, é ele que prega, é ele que dirige, é ele que ministra a ceia, é ele que limpa, é ele que faz tudo. A chave da igreja está na mão dele, ninguém mais tem a chave. Às vezes até o caixa da igreja está na mão dele. Esse é centralizador, ele faz tudo, né? Não é um bom tipo de liderança. Não é. Vamos lá. A liderança de Jetro e Moisés, já pela afinidade entre os dois, sogro e genro, e também porque lideram para o mesmo povo e na mesma época, não dá para ser desvinculada. Eles são modelos de uma liderança descentralizada. Vamos estudá-los? Vamos lá. Tópico de número 1, Moisés, centralizador. 1.1. Moisés, cujo nome significa tirado das águas, está lá em Êxodo capítulo de número 2, verso 10, fez jus ao seu próprio nome, pois tirou o povo de Deus da escravidão egípcia. Êxodo capítulo de número 3, verso 10. Para que tires o meu povo do Egito. Este homem não foi apenas um libertador do seu povo, foi ele também usado por Deus para construir uma nação, servindo-lhe de legislador, ou seja, de alguém que fizesse as leis. Esse é o papel do legislador, fazer leis, né? Por exemplo, no nosso tipo de governo, né, que é democrático, nós temos o Congresso Nacional, que é o poder legislativo, ou seja, os deputados federais e estaduais, os vereadores e os senadores da República fazem as leis, ok? Eles são os legisladores. Era o papel de Moisés, né? E aqui diz que ele não foi apenas legislador, até me perdi aqui. Ele servindo-lhe de legislador, e em muitos casos foi também o chefe do poder executivo. Quem é o poder executivo no nosso governo? A presidência da República, né? Ele é o executivo, com os ministros, né? Eles são aqueles que executam as leis, ok? 1.2. Provindo de uma longa escravidão, mais de 400 anos, a geração que saiu do Egito estava desorganizada social e politicamente. E até neste particular podemos ver a boa mão do Senhor conduzindo os detalhes, os fatos, mesmo pré-êxodo, como a preparação de seu líder. Diz o texto sagrado: Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Atos não, aqui está errado. Então, Atos capítulo de número 7, versículo de número 22. Desculpa, é isso mesmo. Deus, quando quer realizar uma grande obra, cuida primeiro em preparar um líder, segundo o seu coração, com o qual possa falar cara a cara. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Deuteronômio, capítulo de número 34, verso 10. Você já ouviu muitas vezes os nossos irmãos dizendo:
que Deus não chama os capacitados, mas capacita quem Ele chama. Uma grande verdade. Agora, Deus capacita mesmo. Moisés é um exemplo disso. Moisés foi criado no castelo de Faraó, pela filha de Faraó, e lá no castelo ele foi ensinado, diz aqui, em toda a ciência dos egípcios. Então ele aprendeu toda a cultura, né, toda a literatura, toda a ciência que havia no Egito, tornou-se um homem sábio, de conhecimento, né? Depois ele vai para o deserto, fica lá 40 anos com Jetro, onde ele casa com Zípora e tudo mais. Lá, nesses 40 anos, ele também aprendeu a como sobreviver no deserto, a lidar com o deserto, a conduzir um rebanho, né, a cuidar de um rebanho. Né? Depois de 80 anos ele volta, né? 40 anos como um egípcio, depois 40 anos aprendendo com Jetro, seu sogro, lá no deserto. Depois ele volta com 80 anos, ele é um cara extremamente cheio do conhecimento, sábio. Aí, Deus preparou. Então, eu estou dizendo isso para a gente desmistificar aquela visão de que Deus pega o cara cru que não sabe nada e joga ele logo numa posição de líder. Deus não faz isso, porque sabe que o cara vai ser comido vivo. Deus capacita primeiro, Deus prepara primeiro para depois colocar a pessoa no lugar devido. Porque Deus é sábio, né? Como é que Deus fez com os apóstolos? Jesus os reuniu e passou 3 anos. Tem muita gente que fala, eu não sei qual foi a faculdade de teologia que os apóstolos cursaram. Foi com Jesus, meu irmão. Foram 3 anos aprendendo com o mestre, com o Filho de Deus. Você quer mais faculdade mais apta a capacitar alguém do que essa? Eles aprenderam, eles beberam na fonte, eles aprenderam com Jesus, né? Pedro, Tiago, João, eles não saíram por aí pregando sem antes ter uma preparação, uma capacitação, né? Para que eles pudessem fazer a coisa do jeito certo. Então, vamos tirar da mente esse pensamento que qualquer pessoa, de qualquer maneira, de qualquer jeito, vai fazer a obra de Deus. Não, não vai. Porque Deus, aí eu vou usar o mesmo argumento dessas pessoas. Porque Deus capacita quem Ele chama. Ele capacita e depois bota a pessoa para executar as suas atribuições dentro daquilo para o qual ela foi chamada. Deus não coloca qualquer pessoa em qualquer lugar, de qualquer maneira, para fazer dele uma marionete, né? Porque se eu não tenho o conhecimento que me é devido para executar a minha tarefa, e o tempo todo estou recebendo um poder do alto que eu não sei nem da onde, nem como é que ele acontece, eu só sou um meio condutor, então eu estou sendo uma marionete, eu não sei o que eu estou fazendo. Estão fazendo através de mim. Deus faz através da gente, mas Ele nos capacita para que a gente saiba, tenha conhecimento, condições para estar fazendo o que está fazendo. Tá? Todos os apóstolos foram preparados antes. Paulo, que foi chamado para ser apóstolo dos gentios, era alguém que falava mais de uma língua, tinha conhecimento de filosofia, estudou teologia com Gamaliel, está registrado na Bíblia, né? Então você vê que Deus prepara mesmo a quem aquele chama. Depois Deus manda executar as tarefas. É assim que acontece. Tá bom? 1.3 aqui do tópico de número 1. Talvez em razão da herança escravista do povo, fase inicial da nação, pouca aplicação para a organização e, quem sabe, por um pouco de egoísmo de Moisés, pois ele era o líder que falava diretamente com Deus, tudo isso tudo tenha contribuído para que ele desenvolvesse uma liderança centrada em si mesmo. É isto que deduzimos do seguinte texto. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Êxodo 18:13. Eu entendo aqui que Moisés estava fazendo isso porque Deus deu a ele uma tarefa e quando a gente recebe essa tarefa, a gente quer desempenhá-la. E às vezes a gente não se apercebe do tamanho dessa tarefa e começa a executá-la sem se dar conta do fardo que é, que às vezes é pesado. No caso de Moisés aqui, o fardo era muito grande. E eu vejo Deus
usando Jetro, que só por curiosidade, né, ele vai ser chamado por um outro nome na Bíblia, Reuel, se não me engano, lá no livro de Números, né? Ele vai ser chamado de Reuel, é o mesmo Jetro, o mesmo sogro, né? Moisés não tinha dois sogros. Então, Deus vai usar Jetro justamente como instrumento para levar a Moisés essa visão mais ampla do tamanho da tarefa que ele tinha que desempenhar. E Moisés, por ser um homem sábio, ouve o seu sogro e toma as devidas providências. Vamos ver aqui. 1.4. O texto mostra o Moisés conduzindo o povo para Canaã, legislando e ao mesmo tempo cuidando das questões jurídicas. Isto era muito para uma pessoa só, pois requeria sua atenção desde a manhã até o pôr do sol. Além disso, havia, como é normal, o desgaste do próprio povo, que ficava muito tempo à espera de uma solução ao seu problema. Portanto, esse tipo de liderança que concentra todas as responsabilidades de uma única pessoa é prejudicial ao líder e aos seus liderados, né? Que ficam muitas vezes na dependência por longo tempo da decisão ou da ação do líder, porque ele está atarefado com um monte de coisa. Ele fica cansado, desgastado, e quem fica na expectativa, esperando a solução, a resposta, também cansa de esperar. Então, o líder centralizador não é um bom líder, né? Não é um bom tipo de liderança. 1.5. A liderança centralizada de Moisés encontra adeptos em muitos obreiros ainda hoje. É aquele modo que se tem de delegar responsabilidades pensando que, assim, a autoridade do líder será questionada. Aquilo que eu falei, né? Alguns líderes têm medo de compartilhar a sua liderança com medo de ser questionado. Mas por que ele não faz? Ele não dá conta? Ele não sabe? Às vezes, não. E às vezes ele não sabe, porque, vamos lá, o líder ele não sabe tudo, e ele não tem que saber tudo, ele tem que saber como lidar com todas as coisas. Por exemplo, eu não sei consertar ventilador, mas o diácono Getúlio lá da igreja sabe. Aí, o que eu faço? Se eu sou um líder centralizador, eu vou tentar arrumar, eu não sei arrumar, eu vou lá no Getúlio e pergunto como é que é, para eu mesmo poder fazer, para não dividir com ele a tarefa, para as pessoas não ficarem questionando, mas ele não é o pastor, por que o Getúlio está fazendo? Não, eu não sei fazer, o Getúlio sabe. Eu, como bom líder, vou lá, pego aquela pessoa qualificada que tem o conhecimento para executar a tarefa e chamo ele e falo, vamos fazer aqui a tarefa, estou lá do lado, auxilio e tal, né? Depois eu posso dizer para os irmãos, olha, o irmão Getúlio, que é competente nessa área, fez o trabalho e tal. Qual o problema? Mas muitos líderes têm medo. Não divide púlpito, né? Porque vai que o irmão prega melhor do que eu. Misericórdia. Isso não é liderança. Vamos continuar aqui a nossa leitura, né? Para se evitar isso, o pastor faz de tudo na igreja. Estava falando isso agora, né? Ele dirige o culto, canta, ora, dá testemunhos, prega, dirige a sede e as congregações, faz aconselhamento, cuida da secretaria e da administração da igreja. É o regente do coral e o diretor de todos os departamentos, até mesmo do feminino. Ora, tal liderança revela insegurança no pastorado, falei a palavra pastoreado, pastorado, desconfiança na capacidade de liderar dos membros e, acima de tudo, medo de que surja um líder que, em algumas áreas, seja mais capaz do que ele. Eu me lembro, e eu tenho orgulho de falar isso, do pastor Alain. O pastor Alain é um modelo de pastor para mim. Eu aprendi muito com ele e agradeço a Deus por tê-lo posto na minha vida. O pastor Alain me lembra que uma vez ele foi convidado a pregar numa determinada igreja e ele não podia ir. Ele tinha um outro compromisso. E aí ele disse para a pessoa, não, eu não posso não, mas o diácono Júlio vem, ele prega no meu lugar. Aliás, ele é um pregador melhor do que eu. Naquele momento, eu achei que ele estava falando aquilo de brincadeira, né? Para poder até, digamos assim, deixar a pessoa que ia me receber mais tranquilo.
Mas ao sair de lá, ele falou para mim, ele falou, Júlio, eu falei aquilo, não estava brincando não, eu acho que você prega muito melhor do que eu. Você tem um discurso melhor do que o meu, você fala melhor do que eu, seu português é um português mais polido do que o meu. Então eu não tenho vergonha de falar não. Eu achei aquilo o máximo, primeiro que eu estava sendo elogiado, e depois de estar ouvindo aquilo do meu líder, puxa vida, ele confia em mim, e ainda diz para a pessoa que eu faço melhor do que ele. E eu fui pregar nessa igreja no carro dele. Na época eu não tinha carro, ele me deu um Santana zerado para eu ir para a igreja. Foi lá na Ceilândia, não me lembro o nome da igreja, para eu pregar. E eu fiquei muito orgulhoso de mim e dele. E naquele momento, eu tive a certeza que eu estava no lugar certo, com o líder certo, para aprender as coisas que eu deveria aprender, para me tornar um pastor à altura. Não sei se cheguei ainda, mas estou tentando. Né? Vamos lá. Então é isso. Bom, nós encerramos aqui esse primeiro capítulo, esse primeiro tópico do capítulo de número 4. Nós vamos encerrar esse vídeo para não ficar muito comprido, né? A segunda parte, em breve, nós vamos estar postando. E eu quero lembrar você mais uma vez, inscreva-se no canal, divulgue o nosso canal, compartilhe esse vídeo, né? Para que outras pessoas possam aprender de Deus, tá bom? Fique na graça e na paz de Cristo e até a próxima.